A intimidade com o microfone, né? Boa noite, queridos. É uma alegria, é um prazer e é um privilégio poder dividir com vocês essa noite aquilo que o Pai colocou no meu coração. Eu confesso que por um tempo eu achei que aquilo que Deus tinha me dado, porque tudo aquilo que o Senhor entrega do céu é das mãos do Senhor, estava meio distante. Mas eu quero começar a dizer para vocês nessa noite que tudo, queridos, aquilo que o Pai te entregou, nunca nada vai ficar para trás. Talvez a gente se esqueça. E a gente, às vezes, a luta nossa pode querer abafar tudo isso. Mas Ele não se esquece. Que isso fique no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir que vocês se levantassem e nós vamos estar lendo 2 Crônicas, capítulo 20. É um livro que nós já temos estudado, um capítulo, e que o Senhor tem nos dado essa direção. Lembre-se, é da parte de Deus. O apóstolo foi usado, mas nunca se esqueça que é da parte de Deus tudo aquilo que nós temos trazido para vocês. Isso traz um peso maior, queridos. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. 2 Crônicas, só a pregadora que não abriu ainda. 20, nós vamos ler do 1 até o 4. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Queridos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pedir pela presença daquele pela qual nós estamos aqui nessa noite. Senhor Deus amado, obrigado pelos teus filhos que estão aqui nessa noite, Senhor. Deus querido, obrigado pela tua santa palavra que é a tua voz e nos direciona, Senhor, em todo o tempo da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que hoje, nessa noite, eu profetizo que o coração dos meus irmãos seja como uma boa terra, Senhor, e que a tua palavra, Deus, prospere no dia a dia deles, Pai. Que a tua palavra produza frutos de eternidade, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, no poder e autoridade do teu nome, nós calamos toda a voz do medo, nós calamos toda a voz da insegurança, da ansiedade, da preocupação, toda a voz contrária do Senhor, Senhor, que se cale nessa noite em nome de Jesus, e que somente a tua voz, Senhor, é da qual nós temos fome e sede, é da qual nosso coração se rende, Senhor, e pedimos que o Senhor fale, Deus, porque estamos nessa noite para ouvir a tua doce voz, Senhor. Que o Senhor se manifeste nesse lugar, Senhor. Que não passe desapercebido a tua visitação, Deus, em nome de Jesus. E que a tua mesa, que aqui está estendida aos teus filhos, Senhor, que eles saiam fartos daqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Vem até nós, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Senhor. Sabemos que o Senhor já preparou essa noite para falar conosco, Pai. Te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos, por favor. Eu estava orando essa manhã pela palavra, né? E eu clamei muito ao Senhor. Que Deus trouxesse nessa noite aqueles que precisassem realmente ouvir dessa palavra que Deus já havia colocado no meu coração. E nós sabemos que a palavra de Deus, em qualquer situação, ela é muito bem-vinda, ela é desejada, ela é apreciada. Mas eu falei, Pai, essa noite, traz aqueles que precisam ouvir, Senhor. Seja por algo que você está passando, seja por algo que você tem orado e você precisa de uma resposta. Por isso, acredite, amados, além do desejo do teu coração de ouvir a palavra de Deus, o Senhor queria muito que cada um de vocês estivesse aqui nessa noite. Essa é minha fé e minha oração. E nós temos caminhado já por um tempo sobre 2 Crônicas, temos caminhado sobre a história de Josafá.
Ele é um homem que estava reinando, um homem temente a Deus, que foi livrado de uma cilada, que Deus colocou naquele lugar e trouxe os juízes, trouxe os levitas para estar organizando, cuidando das contendas daquele lugar, para que o povo se mantivesse unido. E eu quero que você faça um paralelo da sua vida com a vida de Josafá. Porque essa palavra, mais uma vez eu afirmo que foi trazida pela direção de Deus, é de um homem como eu e você, que temia o Senhor, que tinha responsabilidades, que liderava pessoas, que tinha um povo na qual ele tinha responsabilidade pela vida deles. E assim também somos nós. Aqui a gente pode ter empresários, aqui a gente pode ter algum chefe de setor, aqui a gente tem eu e você, pessoas comuns, que nós lideramos e cuidamos da nossa família. E assim como Josafá, a gente na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, tem muito desafio, tem as nossas lutas, tem aquelas lutas que você vai preparado para elas e tem aquelas lutas que aparecem de surpresa. Quantas? Nós temos vivido tempos assim surpreendentes, de coisas que têm aparecido diante da gente que a gente não espera. E muitas vezes, quando isso vem até nós, queridos, bate o medo na nossa porta. E a gente viu com o bispo Clodoaldo semana passada que quando Josafá recebeu essa notícia de que os seus grandes opositores estavam diante dele, ele sentiu medo. E eu quero que você faça essa relação de Josafá com a nossa vida. Porque muitas vezes não existe problema em que nós sintamos o medo. Eu gostaria muito de pegar esse gancho do Clodoaldo e dizer para vocês que não tem problema sentir medo, porque nós temos a nossa humanidade, a gente ainda está na terra. Por muitas vezes eu ouvi pregadores e homens de Deus falando, não sinta medo, seja forte, corajoso. E eu falava, meu Deus, por que eu sou tão diferente desse povo? Eu sinto medo, o que eu faço com medo? Então, queridos, não tem problema sentir medo. O Senhor conhece o coração nosso coração e Ele não se surpreende com nada disso, nem com o seu medo. Ele fala, a luta com medo. Não, Ele sabe de tudo. A grande questão, queridos, é o que nós fazemos com esse medo. Qual reação que ele causa em mim e em você? E é muito lindo, e eu digo isso, porque o próprio Jesus fala assim para nós, no mundo haverá aflições. E geralmente essa é uma promessa que eu não ouvi nenhum eu recebo, em nome de Jesus. Ninguém quer receber essa promessa de aflição, mas o próprio Jesus nos garante que isso irá acontecer. Ele não fala assim. Mas ele logo depois responde para mim e você, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele fala que em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura ela é inspirada por Deus para nos ensinar, nos corrigir, trazer exortação sobre a nossa vida, e é daí que entra a história de Josafá. É aí que esse homem comum, como você, como eu, que lidera pessoas, vem nos ensinar, como diz a palavra de Deus, vem nos instruir através de toda essa caminhada, que o Senhor deu a direção para a nossa igreja, para que nós aprendamos, e para que esse ano, para que a nossa vida tenha direções e posturas diferentes. Eu acredito muito que são tempos que vêm requerendo essa necessidade da nossa parte. Nós não somos mais como meninos. É tempo de estarmos habilitados para o tempo que nós temos vivido. Por isso, muitas vezes, o que Paulo também fala assim, eu não me canso de repetir, eu não me canso de ensinar, porque a nossa memória, ela precisa disso. Ela precisa de ser lembrada daquilo que traz esperança. Ela precisa de ser lembrada da palavra de Deus para o dia mau, para o tempo mau, para a época específica, para a era específica. E Josafá vem ensinando para nós, através da vida desse homem tão comum, de uma pessoa que cuida de outras pessoas, que tem uma responsabilidade, uma unção sobre a vida dele, vem nos ensinar. E no verso 4 fala assim, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite.
Hoje o recado do Pai é sobre esse versículo específico. Eu quero dizer para vocês, queridos, que toda vez... Lembra que eu falei que não tem problema sentir medo? Eu e você ainda estamos sobre essa terra, somos humanos. Mas o que eu faço com esse medo é a grande questão. E o que Josafá nos ensina é que quando o medo bate à nossa porta, eu devo clamar ao socorro de Deus. Mas, Josi, isso é tão comum, você está dentro de uma igreja, você está falando isso para mim? Josafá era um homem temente a Deus. Paulo nos ensina que nós temos que sempre ler e buscar as verdades de Deus. Porque nós precisamos, queridos, ser lembrados do amor, da presença e daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Por isso eu queria fazer um exercício com vocês nessa noite. Eu queria que vocês fechassem os olhos, como a Valéria já falou, respirasse fundo, porque eu gostaria que vocês pudessem ouvir a própria voz de vocês. Eu não quero que vocês só recebam um comando nessa noite e por delicadeza façam o que eu estou pedindo. Mas eu quero que vocês ouçam a sua voz e que vocês entendam aquilo que vocês estão falando e que isso caia no seu coração como uma semente fértil em nome de Jesus. Por isso eu peço que vocês repitam em nome de Jesus. Toda vez que o inimigo vier contra mim, eu devo clamar o nome e o socorro do Senhor. Toda vez que o inimigo vier contra mim, eu devo clamar pelo socorro de Deus. Queridos, peça pelo socorro daquele que é o único. Na nossa vida nós vamos encontrar várias saídas. Várias. Mas peça socorro daquele que é o único que pode te socorrer. E eu falei, Senhor, a gente começa a meditar na palavra, eu falei, a gente tem 35 minutos de palavra. Se eu abrir essa palavra de Deus aqui nessa noite, nós podemos sentar a noite inteira e encontrar 1000 razões pelo qual eu e você devemos pedir o socorro do Senhor. A palavra de Deus, ela vai se dizendo e se provando, e tem vários motivos pelo qual nós devemos pedir o socorro do Senhor. Mas nessa noite eu gostaria de meditar com vocês em duas razões pela qual nós devemos clamar pelo socorro do Senhor. Que é isso que Josafá tem nos ensinado. E a primeira razão, na verdade, tem duas. Deus sempre coloca no meu coração coisas desafiadoras. E eu sou uma mulher muito mole. Então, eu tenho, mais ou menos, né? Meus filhos não acham muito. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de desafiar alguém, de ser grosseira, de magoar, isso e aquilo. E aí ele me deu, o apóstolo sabe, ele me deu algumas dicas. Eu falei, apóstolo, mas eu tenho duas, e Deus falou comigo assim, uma não era muito boa, aí Deus foi falando e foi se revelando a mim. E aí ele falou, não, essas duas. Eu falei, tá bom. Então, a gente vai falar sobre duas razões, uma não é muito agradável, e a outra é muito agradável. Então, eu vou começar por aquela que não é muito agradável, porque aí ninguém vai embora e espera pela segunda, que é muito agradável. Combinado? Então, senta lá, segura aí. A primeira razão que o Senhor falou para mim, filha, vai lá e fala assim, olha, quando o medo bater no teu coração, quando os opositores se levantarem, clame pelo meu socorro. Por quê? Porque existem pessoas que dependem da sua vitória. Pessoas que são sua responsabilidade. Se eles se estremecem, se eles se entristecem, se eles sofrem as consequências que vocês sofrem. Por isso, queridos, quando uma situação muito difícil, talvez até aquela luta que você fala, eu não vou conseguir. Para onde eu olho, eu não vejo solução. Clame pelo socorro de Deus. Porque existem pessoas que também dependem da sua vitória. Sabe, amados, a gente tem vivido tempos em que o certo virou errado e o errado virou certo. E os princípios, eles têm ficado meio bagunçados. E a palavra de Deus nos ensina que a nossa mente tem que ser o tempo inteiro renovado. Por isso a palavra de Deus,
Por isso Paulo bate na tecla, vocês têm que ser relembrados das verdades de Deus, daquilo que te traz esperança. Porque, embora nós estejamos no mundo, nós não somos desse mundo. E nós, o tempo inteiro, somos desafiados, somos contrariados, somos colocados à prova do que o mundo nos oferece. Seja feliz. O importante é que você seja feliz. O corpo é seu corpo, suas regras. Não importa o que os outros pensem de você. Aliás, se você se preocupa com alguma coisa, você não pertence a nenhuma tribo, porque você é diferente. Seu corpo, suas regras. E com muito temor e com muito amor, eu digo a vocês nessa noite, que naquele dia que você aceitou Jesus, que naquele dia que você disse o seu sim para o Senhor, a sua vida não é mais sua. Você tem um Senhor. Que naquele dia que você aceitou Jesus, seu corpo, suas regras não existe mais. O seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Que a tua vida não diz respeito à tua vida, à tua história. A sua vida, ela carrega o propósito de alguém sobre você, que morreu na cruz para te dar eternidade. Então, queridos, tudo isso que você tem ouvido, que te desafia, o Senhor fala nessa noite, amados. Existe uma história, uma responsabilidade pelas suas atitudes, do porquê se coloca Deus à frente das lutas, do porquê a opção é pedir o socorro de Deus. Quantos de nós lideram empresas, quantos de nós lideram as suas famílias, queridos? E muitas vezes, na hora da dificuldade, do socorro, do desespero, na nossa ânsia de resolver, no nosso medo, a gente sai para resolver as coisas, a gente toma uma atitude, um passo, e o nosso fracasso, a consequência daquilo que a gente faz, carrega um monte de pessoas atrás de nós. A gente vem trazendo atrás do nosso sofrimento, da nossa atitude, onde a gente coloca Deus de lado, onde a gente não clama pelo socorro de Deus, pessoas vêm atrás de nós no meio do sofrimento. Quantas vezes, queridos, um divórcio ele pode ser evitado? Quantas vezes um suicídio pode ser evitado? Quando a gente simplesmente coloca a nossa vontade à frente de Deus, ou o fato da gente estar longe da presença de Deus, a gente sai para a luta, sem pedir o socorro de Deus, sem pedir a direção de Deus para nós, e nós nos esquecemos daqueles que vêm atrás de nós, que nosso DNA é responsável pela vida dessas pessoas, o DNA de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Tem um homem que nos ensina e fala sobre isso, e eu gostaria que nós pudéssemos meditar na vida desse homem. Eu queria que vocês, por favor, abrissem em 1 Samuel, lá no capítulo 31. A palavra de Deus ela é muito rica. Às vezes a gente fala assim, o Senhor não fala comigo, principalmente quando a gente está no olho do furacão. Eu não tenho ouvido a voz de Deus. Eu não tenho ouvido a direção do Senhor. Mas a palavra de Deus fala conosco a todo instante, queridos. Como diz a palavra, quem tem ouvidos que ouça. Amém? Amém. Entretanto, deixa eu ver se eu comecei no lugar certo. Amém. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul. Está no lugar certo, gente? Estou ouvindo as folhinhas. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele.
Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com eles. Aqui, queridos, é o final da vida de Saul. E ele era foi o primeiro rei de Israel. A palavra de Deus fala que ele é um jovem imponente, corajoso. Foi liderado e ungido pelo profeta Samuel. Mas que depois, com o tempo, com as atitudes dele, ele foi se afastando do Senhor. E ele cometeu alguns erros graves. E quando ele chegou nessa luta, da qual ele morreu, ele foi para essa guerra e ele foi se consultar com uma pessoa. Foi se consultar com Deus? Não. Saul, ele foi se consultar com uma feiticeira. Se consultou com a mulher e foi para a guerra. E lá aconteceu tudo isso que vocês viram, inclusive os filhos, os homens, tudo porque ele deixou de lado o socorro do Senhor. Tudo porque ele foi sem a palavra de Deus, sem o direcionamento. E a palavra fala que os seus 3 filhos morreram, que Saul morreu, que seus homens todos morreram com ele naquela noite. Porque é como eu disse para vocês aqui, queridos, é muito fácil, e eu me incluo nisso, que na hora da luta, a verdade é que se a gente não anda conectado com Deus, como a Valéria falou, em relacionamento com o Senhor, com a palavra de Deus, principalmente no nosso dia a dia corrido, é muito difícil a gente buscar do direcionamento do Senhor. Eu ouvi o apóstolo aqui em cima falando, toda hora eu estou perguntando para Deus o que eu tenho que fazer. Por um tempo, quando eu não tinha o meu relacionamento com Deus, eu olhava para isso e eu achava um absurdo. Porque, gente, como é que toda hora a gente está falando com Deus? Mas quando você começa um relacionamento com Deus, é tão natural você pedir as coisas para o Pai, é tão óbvio para a gente pedir as coisas para o Senhor, que isso começa a virar uma rotina na nossa vida, no bom sentido. Às vezes, já aconteceu muitas vezes comigo, deve você fazer um bolo, você fala, Senhor, em nome de Jesus, unge esse bolo, porque eu não posso perder os ingredientes, o gasto está caro, eu não posso gastar à toa, e esse bolo precisa dar certo. Vai ter uma visita, vai ter alguém que vai vir. É verdade, vocês estão rindo, principalmente mulher. Né? A gente, como mulher, passa muito tempo na cozinha, esse é o nosso lugar de autoridade. Eu amo uma pastora que eu sigo ela fala, ela está fazendo a comida, ela coloca... a mãe está on. A gente está lá ligado. E aonde que eu vou falar com o Senhor? Na hora que o medo bate na minha porta, na hora que a bomba estoura, eu preciso criar um relacionamento com Deus. E se eu não tenho esse relacionamento com Deus, eu estou falando por mim, queridos. Na hora que o medo e a luta batem na sua porta, a chance de você sair correndo, fazer o errado, e depois que a bomba estourou, a gente ir pedir para Deus consertar aquilo que a gente fez de errado é muito grande. E aí o que acontece é que todas aquelas vidas que dependem de mim, do meu testemunho, sofrem junto comigo. E o Senhor deixou bem claro, diga aos meus filhos nessa noite, que eles têm responsabilidade com a vida daqueles que seguem eles. A vitória deles não é para eles somente, é para aqueles que seguem a eles também, porque o meu DNA está sobre eles, o meu DNA está neles. E eles têm que pensar nessa responsabilidade, porque o mundo ensina que você pense em você mesmo. Mas o Senhor nos ensina que existe algo dentro de você que te torna apto a vencer as lutas, a pedir o socorro do Pai e abençoar aqueles que estão à sua volta. Queridos, vocês podem não prestar atenção, mas tem gente que está olhando para vocês. Erra perto dos filhos de vocês para vocês verem se eles lá na frente não vão falar, mas você fez isso? O bispo Clodoaldo uma vez falou para mim, você tem que estar mais próximo das pessoas. Porque o dia que você chamar o teu filho e ele não quiser ir, a responsabilidade é sua, porque você nunca quis estar próximo. É algo assim simples, né? Didático, mas isso é o nosso dia a dia. É o que vivia Josafá. E Josafá entendeu isso, queridos. E Saul não entendeu isso. Eu vou ser muito vulnerável com vocês nessa noite. A maioria de vocês aqui nos conhece. E nós, como família, eu, César, o Vinícius, que agora é outra família,
A Clarinha, a gente passou um ano muito difícil, muito difícil. Não sei se todos nos conhecem, porque a igreja tem muita gente nova. Quando eu voltei em janeiro, eu falei, meu Deus, quanto rostinho que eu não conheço. Então, mas eu acredito que a maioria saiba da nossa luta. E um dia em oração eu falei para o Senhor, né? Porque, principalmente quando a luta da gente é longa, a gente fala, Deus, resolve esse problema. E a gente dá prazo para Deus agir. Resolve logo, porque eu já não estou aguentando mais. A gente coloca tempo para Deus agir como se a gente pudesse mandar em Deus. E eu falei para o Senhor, Deus, será que essa luta tão longa e tão difícil tem envergonhado o seu nome? Sabe, Deus, é tanta luta, é tanta dor, Senhor. Os meus irmãos estão vendo o que está acontecendo. A gente tem dependido das pessoas. A enfermidade não tem se curado, está demorando. Aí a gente olha de um lado, é uma coisa, a gente olha do outro. Eu falei, eu acho que eu estou envergonhando o seu nome. E Deus, na sua infinita misericórdia, veio, tirou essa mentira do meu coração, colocou a verdade dele que está sobre a minha vida, e é só a verdade dele que importa. E eu pude pisar na cabeça do diabo naquela tarde do meu devocional. Mas a verdade é que nós precisamos nos preocupar. O que o meu testemunho tem gerado nas pessoas. Se eu clamo o socorro de Deus, se eu coloco Deus diante das minhas lutas, queridos, por mais que a luta seja difícil, por mais que a luta seja demorado, o resultado é a vitória. Pode ser que não seja no seu tempo, pode ser que não seja do jeito que você queira, pode ser que você olhe para aquilo e você fala, não tem jeito. Mas quando eu coloco Deus e eu clamo pelo socorro, não olhe a circunstância. Tira teus olhos da circunstância, mas quando eu clamo pelo socorro de Deus, a vitória, o resultado é diferente. É isso que eu quero, né? Se eu pudesse tirar do meu coração e colocar no teu coração, por mais que a luta seja difícil, quando eu coloco Deus adiante das minhas batalhas, a vitória é diferente. Você entende qual é a diferença do caminho? Quando eu coloco ou não coloco? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Por isso que o Senhor fala, você tem uma responsabilidade daqueles que andam atrás de você, da qual você cuida, da qual as pessoas olham para o seu testemunho, porque como eu disse, queridos, você pode não perceber, mas as pessoas olham para você, para a sua caminhada, para a sua atitude diante do medo. Por isso, a primeira razão, queridos, que eu falo para vocês, coloque o Senhor diante das tuas lutas, clame ao Senhor, clamar ao Senhor é o plano A, queridos. É porque a tua vitória, também da tua vitória depende outras pessoas. E a segunda razão que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, do porquê nós devemos colocar o Senhor diante das nossas lutas, ela é mais tranquila. E ela é bem do coração do Pai, porque ela tira todo o peso de mim e de você. É que toda vez que você clamar pelo socorro do Senhor, sempre, não é às vezes, sempre Ele vai te socorrer. Abram comigo no Salmo 121, por favor. Esse salmo, ele é lindo, ele tem até canções com ele. E que se eu fosse a pastora Adriana eu cantaria, mas como eu não sou, a gente vai só ler o salmo. Mas ele é muito lindo. A segunda razão pelo qual eu devo clamar pelo socorro do Senhor é que Ele sempre vai nos socorrer. Amém? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ele é fiel, amados.
Ele é fiel. Isso não sou eu quem estou te dizendo, porque a minha história é cheia de Ele é fiel, e Ele é bom, e Ele é fiel, e Ele é bom. Mas quem está dizendo isso é a palavra de Deus, é uma promessa sobre a sua vida. Na sua Bíblia pode estar escrito assim, na minha está, Cântico de Romagem. O Cântico de Romagem, o povo ia todo ano, anualmente, até o monte para adorar a Deus. E eles iam cantando esses cânticos como louvores, no meio do caminho. E quem escreveu ele foi Davi. E Davi, ele ilustra esse salmo como a caminhada da nossa vida. O mesmo caminho que Davi vai fazendo e vai cantando esse salmo, ele vai ilustrando e dando informações importantes para a nossa caminhada no dia a dia da nossa vida cristã. E no verso 1, ele fala assim, eleva os meus olhos para os montes. Israel ficava numa região rodeada por montes, e isso fala da proteção e da segurança do Senhor ao nosso redor. No verso 3, ele fala assim, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Israel tinha um terreno rochoso, escorregadio, cheio de perigos. O caminho da nossa vida também é assim. E isso fala do zelo e do cuidado do Senhor. No verso 4, fala assim, é certo que não dormita, nem dorme. Isso fala da constância e da fidelidade de Deus. No verso 5, o Senhor fala, a palavra fala, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Fala da segurança de andar em intimidade com Deus. Quem anda com Deus, em intimidade, tem a segurança do Senhor. Como a sombra que não desgruda de você quando o sol está acima da sua cabeça. E no verso 7 ele fala, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Fala da aliança eterna do Senhor que Ele tem com você. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Que diz para mim e para você nessa noite, toda vez que você pedir o socorro de Deus, sempre, mesmo que você não veja, como eu digo, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja a saída do seu problema, toda vez que você pedir o socorro do Senhor, Ele sempre vai te socorrer. Mas eu quero frisar, em particular, 2 versículos com vocês, que é o verso 1 e o 2, que fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Qualquer Senhor, o que fez o céu e a terra. Esse é aquele que vai te socorrer, que nunca vai te negar o socorro. Que por mais que você não entenda a situação, que por mais que você não veja os caminhos que o Senhor está tomando, Ele sempre vai te socorrer. Talvez, queridos, como eu disse, não seja no seu tempo, a sua maneira, existe um processo no qual Deus vai te socorrer e vai te dar a vitória. Mas no final, quantas e quantas vezes no meio da luta você fala assim, Deus, você não está me ouvindo? Eu, quando o César estava no hospital, eu mandei até uma mensagem para a pastora Simone. Eu falei, pastor, o Senhor se esqueceu de nós. Eu não entendi o que está acontecendo e talvez isso aconteça com a gente. Quando a gente estiver no olho do furacão, a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas quando vem a vitória, quando você chega lá naquele lugar que você buscava, quando você tem um fôlego para pensar direito, sem as dores e a luta, e Deus tem paciência com a gente, Deus tem um zelo e um amor que nós não entendemos e não conhecemos, você vai falar assim, uau, Deus sempre esteve comigo. Deus me carregou quando eu não podia caminhar mais. Só não foi mais difícil, porque Deus estava me socorrendo, e Ele me sustentou até aqui. O bispo Clodoaldo falou uma coisa que assim, saltou nos meus olhos na quinta-feira, e ele falou assim, olha, o ano que vem é um novo ano, mas é a continuação da nossa caminhada. Você é a Bíblia, queridos. A Bíblia hoje é vocês. Então, a nossa história tem se completado e Deus tem se revelado através da nossa história. Mas eu acredito realmente que Deus haja em estações na nossa vida. E talvez o ano que vem seja uma nova estação, da gente começar de um jeito diferente, da gente se habilitar para o tempo que nós estamos vivendo hoje.
buscando a direção em todo o tempo, para tudo aquilo que eu for fazer. Primeiro, porque tem pessoas que dependem da minha vitória. Segundo, porque toda vez que eu clamar pelo socorro de Deus, Ele vai me socorrer. Eu gostaria de contar um testemunho muito rápido, porque eu quero ter um tempo de oração com vocês. Tem um irmãozinho aqui na nossa igreja, eu não estou vendo ele, mas eu pedi licença para contar o testemunho dele. Esse irmão, ele aceitou o Senhor Jesus em 2017, ele se casou e ele ficou casado 9 anos. Por N situações da vida dele, eles vieram a se separar e ele mesmo fala, eu vivia errado, eu vivia no vício, no mundão, eu gostava de beber, de farra, minha esposa orava muito por mim, mas eu não reconheci isso. Eu aceitei Jesus, mas a minha vida era do jeito que era. Quando foi o ano passado, nós nos separamos e, sem que eu soubesse, os pais vieram de Santos, pegou ela, o filho, e foi embora. Quando ele ficou sabendo, eles estavam no meio do caminho, já chegando em Santos. E quando ele chegou, a casa estava revirada, as coisas dele, ele olhou, estava tudo destruída. E ele começou a vir para resgate, em janeiro. E ele era um cliente do César. Então, quando ele ia na loja, às vezes o César, do jeitinho dele, né, falava, olha, mas você não pode viver assim, vamos para a igreja, conhecer Jesus. E ele também conhecia o presbítero Paulo, e o Paulinho também falava as coisas, convidava ele para vir para a casa de Deus. E quando ele tinha perdido tudo, porque ele tinha 2 carros, ele tinha moto, ele tinha comércio, e o diabo tripudiou na vida dele e tirou tudo que ele tinha. E em janeiro ele ficou sozinho, final do ano ficou sozinho, e em janeiro ele veio para a igreja. E foi quando a gente estava numa campanha das pedrinhas na coroa. E o César tinha vindo para a igreja no começo do ano de cadeira de roda. E ele ama falar do amor de Jesus. Então ele falou assim, nossa, como é que... Um dia ele chegou em mim e falou assim, como é que eu vou falar do amor de Jesus? Eu fico preso em cima de uma cadeira. Não... Uma semana depois esse irmão ligou para o César. César, lembra que você falava de Jesus para mim? Então, aconteceu isso, e eu preciso de Jesus. Eu cheguei no fundo do poço, eu preciso de Jesus. E eu falei, tá vendo? Deus está ouvindo o que você está falando. E ele continuou a vir à igreja, o Hernani ajudou a ministrá-lo. E ele, mesmo assim, foi perdendo tudo. Deus foi num processo, mas até que ele realmente entendesse o amor de Deus, ele foi perdendo tudo, irmãos. Perdendo a dignidade. Até que um dia ele falou assim, a ex-esposa bloqueou ele perdeu toda a referência de família, sozinho, endividado, sem nada. Chegou na casa dele, haviam cortado a energia elétrica, estava sem água, e ele entrou no YouTube, procurou lá, como fazer um nó para se matar. E no YouTube ensina tudo. Aí ele foi, pegou uma corda, fez todo o nó, como o YouTube ensinava na árvore, colocou uma cadeira embaixo, subiu na cadeira e pôs a corda no pescoço. Quando ele foi chutar a cadeira para se matar, ele escutou uma voz que falou assim, não faz isso não. E ele assustou, porque ele novinho na fé, ele não entendeu nada que estava acontecendo na hora. E a casa dele sem energia, ele disse que de longe, assim, ele viu um clarão. Não era uma luz, era um clarão. É muito emocionante quando ele conta. Talvez eu não reproduza o que ele sentiu. E ele falou, mas, meu Deus, eu estou sozinho em casa, a mãe morava do lado. Ele falou assim, entraram na minha casa. Tirou a corda do pescoço, desceu da cadeira, foi até onde estava o clarão. E ele chamou, perguntou se tinha alguém, olhou, ninguém respondeu nada, porque ele perguntou, tem alguém aí? E ninguém respondeu. Aí diz que no que ele virou para voltar para a corda, ele disse que ele não ouviu audível, mas ele sentiu e entendeu no coração dele. Ele falou assim, não se mata não, que eu tenho um propósito na sua vida. Sem entender nada, assustado, ele voltou para o fundo, porque ele ia continuar o plano que ele tinha arrumado tudo no quintal da casa dele. Quando ele chegou no fundo, a cadeira estava ao lado e a corda estava no chão. Alguém havia tirado a corda daquela árvore e ele entendeu ali que Deus estava pedindo para ele, que não era para ele tirar a vida dele. Porque segundo antes dele amarrar aquela corda, ele tinha falado, Senhor, eu acho que eu só vim para esse mundo para sofrer. Eu não quero mais viver isso. Se o Senhor existe, o Senhor vai cuidar de mim.
E ele subiu em cima daquela corda e aconteceu tudo isso que eu estou falando para vocês. E quando ele voltou, a corda estava no chão e a cadeira estava de lado. Esse irmão continua até hoje na Igreja Resgate, ele se batizou no último batismo. E ele contou todo alegre para mim, que ele terminou o discipulado e que o próximo passo dele é começar o ITR. E ele falou assim, ainda não aconteceu, mas eu vou ver a minha ex-esposa voltar para casa com meu filho e a minha família. Porque ele fala que a promessa de Deus, aquilo que Deus começou, ele vai terminar e vai cumprir. Sabe por quê, queridos? Porque ele clamou o socorro do Senhor. Aquele moço não entendia o que estava acontecendo, mas a fé do coração dele clamou por um Deus que nunca vai te abandonar. E quando Deus viu a intenção do coração desse moço, Deus veio no socorro dele. E eu tenho certeza, eu falei para ele, irmão, eu vou ver sua família dentro da igreja junto com você. Clame pelo socorro do Senhor, queridos. Porque existem outras pessoas que dependem da sua vitória. E porque Ele sempre, mesmo quando você não entende, Ele vai te socorrer. Eu gostaria que você se colocasse em pé para que nós pudéssemos orar em nome de Jesus. Amados, a princípio Deus não havia me dito nada no final do culto o que o Senhor quer para o final do culto. Nós como aqueles que carregam a palavra de Deus, nós buscamos um mover para que Deus se manifeste e abençoe sua vida. E Deus não havia falado nada. Mas quando eu estava no louvor, o Senhor pediu que eu chamasse à frente. E eu gostaria que os pastores pudessem estar vindo para frente, já estendendo as mãos sobre a igreja. Porque Deus disse que haviam pessoas aqui nessa noite que, primeiro, acreditam que Deus não está olhando para elas, para o sonho delas, para aquilo que elas têm no coração. E tem pessoas que até já desistiram, como esse irmão desistiu um dia. E que precisam abrir os seus lábios e clamar pelo socorro de Deus. Se você é essa pessoa, queridos, que acredita que Deus tem promessa para o seu irmão do lado, mas que talvez tenha se esquecido daquilo que dói no teu coração, daquilo que queima no teu coração. Você fala assim, como eu disse um dia, Deus se esqueceu de mim. Eu não vou mais orar, não. Eu não vou mais buscar de Deus, não, porque já está tanto tempo orando por isso. Às vezes parece que dói até mais. Eu não tenho mais forças para pedir para Deus. E o Senhor falou que existem pessoas aqui nessa noite. Queridos, lembra que eu falei que todo o peso ficou para trás? Que a parte difícil é do Senhor. A tua parte é confiar no Senhor, por mais difícil que seja. E as outras pessoas que o Senhor me disse que existem aqui nessa noite, é que o Senhor vai entregar uma unção de guerra espiritual na tua mão. O Senhor vai entregar armas para que você lute no dia da luta, no dia da guerra. Te dar estratégias, te dar palavras de guerra. Porque muitas vezes nós intercedemos, mas muitas vezes nós temos que lutar, queridos. Nós temos que declarar. A palavra tem vida, tem poder. E nós precisamos declarar isso. E não é aqui. O testemunho, amados, ele tem um caráter profético. Se Deus fez na vida desse irmão, Deus vai fazer na sua vida. E é sobre isso que Deus fala. O testemunho acende em nós, de que se Deus faz na vida dele, Deus faz na minha. Daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, se tem algo no seu coração que você dita como que já morreu, de que não tem jeito, que não adianta pedir pelo Senhor, que você possa vir desse lado, para que os pastores coloquem a mão sobre você. Para que essa mentira seja arrancada do seu coração nessa noite. Se você tiver, pode vir à frente. E se você precisa de uma unção de guerra sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, para que na hora da luta, amados, para que na hora da luta você abra a boca, e que a sua boca seja como uma espada, que quebra a cabeça do valente, que traz para o mundo real aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. Se você está nessa condição, que vocês possam vir desse lado em nome de Jesus. Podem vir, amados. Não se preocupe com aquele que está do seu lado. Não se preocupe com o peso que o diabo colocou no seu coração. É você e o Senhor Jesus. É você e o Senhor Jesus.
A palavra de Deus fala que não há impossíveis para Deus. Queridos, quem limita o mover de Deus somos nós mesmos. Quem limita o mover de Deus é a nossa incredulidade. Quem limita o mover de Deus, queridos, somos nós mesmos, Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu clamo nessa noite pelos meus irmãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aquela resposta que o Teu Filho veio buscar nessa noite, Senhor, que eles encontrem em nome de Jesus, Pai. Não há impossíveis para o Senhor, Deus. Não há diagnóstico dado pelo médico, Senhor, que o Senhor não possa reverter. Senhor, não há luta, Senhor, na qual o Senhor não possa nos sustentar, Senhor Jesus, e nos levar adiante. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a nossa fé, Deus, em nome de Jesus. Senhor, a nossa fé, a nossa perseverança, ela tem peso, Senhor, de eternidade, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, levanta os Teus filhos como guerreiros, em nome de Jesus, Senhor. As lutas, elas têm se levantado, Senhor. Deus, como tem sido difícil o dia de algumas pessoas aqui, Senhor. Ore canta labacheias, Deus, quanto choro, quanta desesperança, Senhor. Espírito Santo de Deus, passeia no meio do seu povo nessa noite, Senhor, e traz, Senhor, a reativação, Senhor, dos sonhos, da esperança, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que os Teus filhos, Senhor Jesus, sejam reativados na sua esperança, Deus, em nome de Jesus. Novos sonhos, Senhor, novas expectativas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que nada disso se perca no meio da luta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida, Senhor. Que os Teus filhos tenham essa convicção, que não seja um achismo, Deus, que não seja um olhar deles, Deus, mas que seja uma convicção no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Deus amado, traz armas para os Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Que eles se vejam, Senhor, guerreando nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloque escudos, Deus. Coloque espadas nas mãos dos Teus filhos nessa noite, Senhor. Como aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo, Deus. Ore, canta labacheias. Coloca palavras de fogo nos lábios deles, Senhor. Que sobre eles tenha uma unção de força e coragem, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que eles tenham no coração deles que maior é aquele que está no coração deles do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus, Pai. Que nada venha atrapalhar a visão deles diante da luta, Senhor, em nome de Jesus. Levanta, Senhor Deus, homens e mulheres fortes e corajosos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra, ela não mente. Se o Senhor disse que faria nessa noite, o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Não é obras de homem, Senhor, mas o Senhor está fazendo nessa noite, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Santo, 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 santo. Bendito e santo só Tu és, Senhor. Orando labacheias. Bendito e santo só Tu és, Deus. Santo, 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 santo. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor. Retira o fardo, Deus, dos Teus filhos. Retira, Deus, tudo isso que tem atrasado, Senhor, a caminhada dos Teus filhos. Tudo isso que tem aprisionado os pés dos Teus filhos, as mãos dos Teus filhos, Senhor. Tira, Deus, vem quebrando toda algema, Senhor Deus. Todo grilhão, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que eles possam, Senhor, deixar a mentira de lado e avançar, Senhor, em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor tem de novo na vida deles, Senhor. Senhor, que eles deixem o passado para trás e que eles possam avançar na luta deles em nome de Jesus, Pai.
Essa campanha que o Senhor tem nos dado, essa palavra, essa direção não é à toa, Senhor. E eu sei que o Senhor tem feito, Deus, porque o ano de 2023, o Senhor trará coisas novas para os teus filhos. Habilita os teus filhos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Habilita as mãos deles, Senhor, os lábios deles, Deus, em nome de Jesus, Deus, que eles estejam preparados, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles nesse novo ano, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Jesus, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, ela não é mentirosa, Senhor. Se há alguém a quem nós podemos confiar, esse alguém é o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Queridos, nós vamos continuar orando por aqueles que precisam dessa direção. O nosso coração está aberto e disposto para te servir. Se alguma oração vocês precisam, além dessas direções, venha à frente, os pastores, os diáconos, os presbíteros orarão por vocês. E eu quero abençoá-los e agradecer a Deus por essa noite. Igreja, eu os abençoo em nome de Jesus. Pai, que o Senhor cele essa palavra na mente e no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Como eu disse, Senhor, que ela produza frutos em nome de Jesus. Que o coração dos seus filhos sejam como terra fértil em nome de Jesus, Deus. E que sejam frutos para a eternidade, Deus. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Eu os abençoo, Deus, com coragem e fortaleza em nome de Jesus, em Cristo Jesus, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, seguir e avançar, Deus, sempre clamando ao Senhor, sempre colocando o Senhor adiante das lutas deles, em nome de Jesus, Pai. Eu adoro e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, Senhor. Te louvo e te bendigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amados. Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado com a palavra, amém? Se você precisar de oração, você vem para frente que nós vamos orar com você. Deixa eu contar duas coisinhas rápidas. Quem participou do jejum ontem, da oração do jejum, nós meditamos no Salmo 121, amém? Tivemos uma palavra lá ontem. Então quem participou, ouviu. Mas deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Estava aqui, nós fizemos aquela oração nossa. E uma pessoa me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. E ela mandou uma mensagem assim, eu vou ler para vocês. Apóstolo, paz, ouvi o Senhor falando hoje, o Espírito me trouxe a lembrança. Eu estava tomando 6 remédios antidepressivos todos os dias, 3 de manhã e 3 para dormir. Fui curada na semana passada. Essa aqui é outra pessoa, não é a que eu estava falando. Fui curada na semana passada, estou completamente curada e com alta médica. Creio que tem sido um cuidado do Pai para a minha vida. O médico deixou apenas caso eu precise dormir à noite. Mas eu creio que não irei precisar mais. Estou tão feliz por sentir esse amor. Toda a glória ao Senhor Jesus, amém? Deus está fazendo vários milagres. Esse testemunho do milagre que a Josi acabou de falar, eu não sabia. São muitas coisas acontecendo na igreja. Testemunhe, glorifique o nome do Senhor, traga isso para que outras pessoas se fortaleçam, amém? Se você precisar de outro tipo de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar. Um ministério profético vai estar lá no canto para você receber uma palavra profética. Dá um beijo no teu irmão que está aí do seu lado, fala para ele que Deus te abençoe, amém? E se você precisar de socorro, clame ao Senhor, porque o Senhor é aquele que escuta o nosso socorro. Deus é um Deus que escuta o nosso socorro. Se você precisar de socorro, clame ao Senhor.